Boa noite, alunos. Aqui é a professora Carla Daniela e vamos dar continuidade à nossa disciplina Crise do Império e a Chegada da República. Vamos trabalhar aqui o texto Bestializados ou Bilontras, do José Murilo de Carvalho, que faz parte aí da unidade 2, essa chegada da República. O povo era bilontras, espertalhão, ou é bestializado, quem realmente levava a política a sério, quem deixava ser manipulado? É essa análise que o autor pretende fazer ao longo do texto. Primeiramente, nós temos que observar que a República ela foi vista como um regime político de participação política, liberdade, igualdade. A cidade era o espaço para exercer a cidadania e o Rio de Janeiro era o centro urbano, né, o espaço onde ia ocorrer essa participação política. Só que a realidade foi bem diferente, porque passada aquela euforia, aquela expectativa da proclamação da República, houve um mínimo de participação eleitoral. Então, houve pouca participação aí do povo, enquanto eleitor, enquanto cidadão. Na cidade, praticamente não tinha cidadãos. O poder político estava cada vez mais afastado aí do povo, fora do alcance, né, mesmo desse povo, esse poder político. O povo ele era mais como um figurante, né, um figurante, espectador. Tanto é que essa relação do povo com o governo era de indiferença, né, diante daquele contexto vivido, ou era apenas ir atrás do Estado, do governo, na busca de favores, emprego, ou simplesmente de forma violenta, quando o Estado ia contra aí os interesses mínimos aí do cidadão. Então, ou era essa relação do povo com o governo, ou era indiferença, ou era essa troca aí de favores, ou era uma reação violenta dependendo da ação do Estado. Então, era assim que ficou configurada essa relação. Na verdade, a cidadania, cidade e república ainda encontravam dissociados aí nesse início da república. E, além disso, a gente temos também, ao longo do texto, a gente vai perceber que a ideia de identidade, de coletividade, de pertencimento a um grupo, ela vai ocorrer não na esfera política, mas através de reuniões como associações, irmandades, festas religiosas, festas carnavalescas. Era nesse momento que as pessoas tinham uma ideia de pertencimento a uma sociedade, a uma identidade, onde havia até mesmo essa aproximação do ex-escravo, do pobre com o branco, com aquele, tanto o branco aquele que tinha um poder aquisitivo como aquele que não tinha. Então, realmente a comunidade ela ocorria mais nessas festas religiosas do que mesmo na esfera política. O José Murilo de Carvalho ele inicia o texto dizendo que o povo assistiu bestializado à proclamação da República, né? Isso segundo Aristide Lobo. Não havia povo no Brasil, segundo os observadores estrangeiros. Esse povo aí no sentido de ausência de participação política, como eu acabei de destacar. A liderança radical do movimento operário também não parava de se queixar da apatia dos trabalhadores, de sua falta de espírito de luta, de sua tendência para a carnavalização das demonstrações operárias, especialmente nas celebrações de 1º de maio, porque foi aquela expectativa, né? Tinha muita expectativa de que a república, como esse regime de liberdade, participação política, a cidade como espaço para a cidadania, e o próprio Rio de Janeiro, ele seria um espaço adequado para realmente ter um povo ativo, com participação, e não foi o que realmente ocorreu nesse momento. Segundo Carvalho, havia evidentemente algo no comportamento popular que não se encaixava no modelo e na expectativa dos reformistas, tanto da elite como da classe operária, porque a partir do momento que se pensa na proclamação da República, se pensa também em modelos dessa... A própria República ela foi pensada na perspectiva de ter uma participação, e essa participação ela não ocorreu. O modelo expectativa que, apesar das divergências, tinha em comum a ideia do cidadão ativo, consciente de seus direitos e deveres,
capaz de organizar-se para agir em defesa de seus interesses, seja pelo reformismo parlamentar, seja pelo radicalismo da ação econômica. Este cidadão, de fato, não existia no Rio de Janeiro. Então, se de fato teve alguma perspectiva de um cidadão ativo com a proclamação da República nesse cenário do Rio de Janeiro, ele realmente não chegou a figurar, a ter esse papel, né, no sentido de ter consciência dos seus direitos e deveres. E, infelizmente, até os dias de hoje, nós temos muitos cidadãos que não reconhecem, não sabem dos seus direitos, desconhecem seus deveres e aí deixa de exercer aí a cidadania plena, né? O próprio José Moreira de Carvalho, ele tem um texto, um livro sobre cidadania, que ele diz que o povo, a cidadania, ela só é plena quando você tem acesso aos direitos civis, sociais e políticos. E no contexto da história brasileira, tem momentos que você tem acesso aos direitos civis, aos direitos políticos, mas não tem os direitos sociais, que realmente uma educação adequada, uma saúde e outros direitos aí referentes aos direitos sociais. Então é bem difícil chegar a essa concepção de cidadania plena aí, de acordo com a concepção de José Murilo de Carvalho. Passado o entusiasmo inicial provocado pela proclamação da República, nem mesmo a elite conseguia, no campo das ideias, chegar a certo acordo quanto à definição de qual deveria ser o relacionamento do cidadão com o Estado. Se a própria elite não tinha uma definição de como seria esse relacionamento do cidadão com o Estado, imagine o povo, imagine aquelas pessoas mais simples, pessoas que não tinham aí acesso tanto à educação, ao conhecimento. Ainda estava muito confuso essa relação. No campo da ação política, fracassaram sistematicamente as tentativas de mobilizar e organizar a população dentro dos padrões conhecidos nos sistemas liberais. Fracassaram os partidos operários de outros setores da população, as organizações políticas não partidárias. Ninguém se preocupava em comparecer às urnas para votar. Era indiferente para o povo votar ou não votar, escolher ou não aquele representante. Eles não percebiam o Estado como o representante ali, aquele que está representando o seu papel ali naquela sociedade. Ele não vê o Estado como representante dos seus interesses. Por outro lado, esses cidadãos nativos revelaram-se grande iniciativa e decisão em assuntos, em ocasiões e métodos que os reformistas julgavam equivocados. Assim é que pulavam na cidade organizações e festas de natureza não política. Enquanto o povo ele não se interessava para participação política, em ir às urnas, em questionar o papel do Estado governante, percebê-lo como representante dos seus interesses, já se via aí uma participação em organizações e festas de natureza não política. Quanto à ação política popular, ela se dava fora dos canais e mecanismos previstos pela legislação e pelo arranjo institucional da República. Essa ação, essa união, essa ação popular, ela ocorria, né, como eu já destaquei, nas festas, nas irmandades, nas associações, nas festas religiosas. Na maior parte das vezes, era a reação de consumidores de serviços públicos. Na maior parte das vezes, era a reação de consumidores de serviços públicos. Simplesmente o povo está só questionando a ausência ou não de algum serviço público, a eficácia, reação a alguma medida do governo, algo bem pontual, antes que a tentativa de influir na orientação da política pública, antes de definir, de interferir, dizer realmente como deveria ser governado, como atender aos interesses do povo. O exemplo que ele coloca é a revolta da vacina, né, que revelou antes convicções sobre o que o Estado não podia fazer do que suas obrigações. A revolta da vacina, a violência que gerou essa revolta aí, mostrou que as pessoas estavam mais preocupadas com as questões morais, com o fato de pessoas entrarem nas suas casas e ver, por exemplo, as pernas das suas esposas, os braços, e
vacinar de uma forma obrigatória. Então, revelou antes convicções sobre o que o Estado não podia. O Estado não podia fazer isso, não podia adentrar as casas, não podia invadir a intimidade do povo, do que realmente perceber qual a obrigação, qual o papel do Estado. Se esse papel do Estado é proteger a sua população, de que forma que deve ser feito? De modo geral, não eram colocadas demandas, mas estabelecidos limites. É bem interessante essa parte do José Maria de Carvalho, que diz: o povo não diz, ó, eu quero dessa forma, eu preciso disso e disso, não. Era o limite, qual o limite do Estado, até onde ele pode ir, como a revolta da vacina. Tem que proteger a população diante daquela epidemia, mas será se era necessário invadir a intimidade das pessoas? Não se negava o Estado, não se reivindicava participação nas decisões do governo, defendia-se valores e direitos considerados acima da esfera de intervenção do Estado, ou protestava-se contra o que era visto como distorção ou abuso, ou era crítica a algum abuso, ou era algo que eles estavam acima da esfera de intervenção do Estado. Não se reivindicava uma participação mesmo política. Permanece, no entanto, o fato de que entre as reivindicações não se colocava de participação nas decisões a de ser ouvido ou representado. Porque somente quando o povo ele está até mesmo participando aí nas urnas, e a gente sabe que o próprio sistema eleitoral ele também já vai excluir uma grande parte da população, já contribui muito para esse cidadão inativo, esse cidadão ausente. A partir do momento que o próprio sistema eleitoral limita aí a participação da grande maioria. Mas mesmo aqueles que estavam ali habilitados a votarem, não tinham muito essa preocupação em reivindicar. O Estado aparece como algo a que se recorre como algo necessário e útil, mas que permanece fora de controle externo ao cidadão. Ele não é visto como produto de conserto político, pelo menos, ou não de um conserto em que se inclua a população. É uma visão antes de súdito do que de cidadão, de quem se coloca como objeto de ação do Estado e não de quem se julga no direito de a influenciar. O Estado é algo que se recorre como algo necessário, útil, mas fora do controle externo ao cidadão. A gente percebe muito hoje ainda esses resquícios dessa política, tanto da proclamação da República como e ao que perdurou no início da República. O cidadão ele vai ao representante político para algo imediato, para uma cesta básica, ele está precisando, um remédio, uma cadeira de rodas, algo para material de construção, e não a ideia de realmente aquele representante, aquele político representar os seus interesses, ele está ali influenciando as decisões daquele político. Como explicar este comportamento político da população do Rio de Janeiro? A cidade que seria esse centro de participação política, foi vista a priori como centro de participação política. De um lado, a indiferença pela participação, a ausência de visão do governo como responsabilidade coletiva, divisão da política como esfera pública de ação, como campo em que os cidadãos se podem reconhecer como coletividade, sem excluir a aceitação do papel do Estado e certa noção dos limites desse papel e de alguns direitos cidadãos. O povo ele não tinha essa ideia de pertencimento, de coletividade. O poder ele se mostrava distante daquele cidadão. E além disso, de se mostrar distante, ele não faltava até essa compreensão dessa política. Então falta aí a ideia de pertencimento e de reconhecer quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. E a partir do momento que você não reconhece qual é o seu dever, qual é o seu direito, que direito você tem, como é que você vai participar? Do outro lado, o contraste de um comportamento participativo em outras esferas de ação, como a religião, a assistência mútua e as grandes festas em que a população parecia reconhecer-se como comunidade. Na capoeira, na religião, nas festas. O Rio de Janeiro, ao contrário de São Paulo ou mesmo de Buenos Aires, era do ponto de vista econômico uma cidade predominantemente consumidora e pesada tradição escravista.
Então não dava para, de uma hora para outra, você ter um cidadão politizado, um cidadão ativo, quando desde o Império você vem de uma cidade consumidora, uma cidade onde tem uma tradição escravista, e após a abolição da escravatura em 1888, não foi dada as condições mínimas de integração desse escravo naquela sociedade. Nem mesmo ao emprego, muito menos à educação e muito menos à assistência. Então, queira ou não, esses escravos são parcela aí significativa da cidade do Rio de Janeiro. Capoeiras e capangas eram tradicionalmente usados também por políticos e poderosos em geral como instrumentos de justiça privada. Muitos capoeiras integraram a Guarda Negra, que dispersava comícios republicanos. A própria polícia fazia uso deles como agentes provocadores ou informantes, que os capoeiras, capangas, grupos que foram segregados, foram perseguidos, discriminados, passaram a fazer parte aí do próprio governo aí, do poder político. Fazia parte da própria Guarda Negra, né, que dispersava comícios republicanos, com informante. A própria polícia fazia uso deles como agentes provocadores, como informantes. E tem um momento aí do texto que mostra aí que a capoeira acabava unindo ex-escravos, brancos. O que acontecia na capoeiragem? A convivência de classe, o que acontecia na capoeiragem? A convivência de classes distintas era o que se dava tradicionalmente nas irmandades religiosas e nas organizações de auxílio mútuo. Foi o que passou a dar-se cada vez mais. O que acontecia na capoeiragem, né? A convivência de classes distintas era o que se dava tradicionalmente nas irmandades religiosas e nas organizações de auxílio mútuo. E o que foi que passou a se dar cada vez mais instituições e atividades inicialmente segregadas ou mesmo vetadas e perseguidas. Teve essa participação. Na capoeira, já destaquei, né? Foi um elemento que uniu pobres e ricos, brancos e negros, mas na política a cidade não se reconhecia. O cidadino não era cidadão e não existia a polis. Diante dessa situação, não era de se estranhar a apatia e mesmo cinismo da população em relação ao poder. Então, se por um lado nas festividades havia uma integração, na política já havia uma separação entre o povo e uma elite. O que significava ser pilontra? O bilontra é o espertalhão, né, eu já falei, é o velhaco, o gozador, é o tribofeiro, o trapaceiro. A autoimagem do fluminense como elevador da vida aparece também na revista. Somos positivistas e pândegos. Gostamos muito de festas e mulheres. Então, o povo ele estava se apresentando naquela sociedade mais como bilontra, né? Aquele que estava nas festas religiosas, carnavais, associações. Este lado carnavalesco não pode ser derivado das características ibéricas, nem dos traços da cidade antiga que encontramos no Rio. Quais são as explicações para esse contexto no Rio de Janeiro? Por ser capital da colônia e depois do Império, o Rio de Janeiro acumulou, mais que qualquer outra cidade brasileira, forças contraditórias da ordem e da desordem. De um lado, vasta burocracia, ociosa, insaciável, um estado de grande visibilidade, um comércio dominado por estrangeiros, e de outra, a enorme população escrava, que aos poucos, juntamente com imigrantes do exterior e de outras partes do país, foi gerando o que denominamos de proletariado, que chegava na época que estudamos 50% da população ativa. Então, essa contradição não dava de uma hora para outra mudar essa realidade aqui do Rio de Janeiro. Uma vasta burocracia ociosa, a burocracia, o serviço público como cabide de emprego, troca de favores, e de outro lado uma população escrava, né, com muitos imigrantes e disputando aí o mercado de trabalho, fazendo essa disputa do mercado de trabalho. A escravidão dentro da casa minava a disciplina da família branca, assim como corroía os próprios padrões de relacionamento entre senhor e escravo.
predomínio de homens em relação às mulheres na composição demográfica da cidade impossibilitava em muitos casos a formação de famílias regulares. Mesmo que a autoridade desejasse, seria impossível a aplicação estrita da lei. Tem também a questão demográfica, a quantidade de homens era bem superior à quantidade de mulheres, e a própria escravidão, os resquícios dessa escravidão minava essa disciplina da família branca, esse conceito de família idealizado também no início dessa república. Daí que, da parte do próprio poder e de seus representantes, desenvolveram-se táticas de convivência com a desordem, ou com uma ordem distinta da prevista. A lei era então desmoralizada de todos os lados, em todos os domínios. Esta duplicidade de mundos mais aguda no Rio talvez tenha contribuído para a mentalidade de irreverência, de deboche e malícia, ou seja, de tribofe, de trapaça. Ou só dava para conviver essa sociedade quando se perceber essa relação da lei, mas também aquilo que fugia à lei. Daí que da parte do próprio poder e de seus representantes desenvolveram-se táticas. Então o próprio poder foi desenvolvendo táticas para manter essa relação com o povo, como por exemplo integrando aí a capoeira. Era uma forma aí de manter essa integração com o povo. Na política, o povo sabia que o formal não era sério. Não havia caminho de participação. A república não era para valer. Eu já tinha consciência disso. Nessa perspectiva, o bestializado era quem levasse a política a sério. Era o que se prestasse a manobras de manipulação, num sentido talvez ainda mais profundo do que o dos anarquistas. Para o povo, a política era tribofe. Quem apenas assistia, como fazia o povo do Rio por ocasião das grandes transformações feitas à sua revelia, transformações que ocorriam independente deles aceitarem ou não, estava longe de ser bestializado. Era, na verdade, bilontra, espertalhão. Ele sabia que o formal não era sério. E aí o próprio poder também tratou de conviver com essa relação aí, essa lei. Bom, é isso. O povo era bilontra e não bestializado, como destacou Aristide Lobo. Gente, desculpa aí com as 3 chamadas aí que eu desliguei, mas porque eu não queria parar o vídeo, que a gente ia voltar tudo de novo. Acontece, né? A gente desliga o Wi-Fi para não ter interferência de mensagem, mas ligação acabam ligando. E a gente se encontra aí no Tira Dúvidas para a gente fazer essas discussões. A República, infelizmente, você tem ainda muito desses traços. Nós acabamos de passar por um processo eleitoral aí, escolha de representantes políticos, e alguns vão voltar de qualquer forma, né? Não escolhem de forma consciente. Quando você não escolhe de forma consciente seu representante político, você também não vai ter como reivindicar seus direitos, saber de seus deveres, saber se realmente ele está representando seus interesses. Pois boa noite e até o nosso encontro no Tira Dúvidas.